Tá, o tema está na frente já. E é tão bom que podemos ficar aqui juntos sob a influência daquele que se apresenta a nós com seu amor, como aquele que é o amor em pessoa. Cristo nos amou com uma enorme determinação. Ele consumou a obra incomparável, dando sua vida em substituição para nós todos. Ele nos chama de amigos. É bom isso. E a morte, ele chama de inimigo. Melhor ainda. Mas para que possamos usufruir disso, nós precisamos conhecê-lo e viver com ele. E hoje à noite, ele quer falar conosco de maneira branda e suave, através da palavra de Deus, mas poderosamente. E acho que todos aqui estamos aqui para ouvir a sua voz. E o problema muitas vezes fica na nossa resposta. O ponto-chave não é de nós não queremos ouvir a voz de Deus, mas como vai ser a nossa resposta. Disso depende muita coisa. E hoje à noite vamos dar uma olhadinha na resposta que nós damos a Deus em nossas vidas. E é a oração. Então o nosso tema hoje à noite é a oração. Ou uma pergunta meio quase que teimosa, né? Por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria orar? Então vamos abrir a palavra de Deus e vamos para um salmo que vamos conhecer hoje à noite. É o Salmo 63, versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Esse salmo de Davi está cheio de oração. Ele fala sobre a oração e, é claro, os salmos também são orações. O tema oração é um tema delicado. E se formos sinceros, nós vamos sempre perceber que a medida da nossa oração não corresponde com aquilo que a Bíblia mostra que deveríamos fazer. E francamente, a maioria daqui vai concordar que se Deus ouvisse conforme a nossa quantidade e qualidade de oração, então raramente receberíamos os pedidos de Deus. Ainda bem que Ele tem uma outra maneira de ver as coisas. É o seu grande amor. Porque Ele nos ama, Ele muitas vezes espera pacientemente nossa resposta e nossa oração. E muitas vezes, para minha vergonha eu digo, Ele esperou em vão na minha vida, pela minha oração, pela minha resposta ao seu amor. Mas Deus é fiel. Nós temos cantado e visto a fidelidade de Deus. Deus é amor. O teu amor é melhor do que a vida. Pensando sobre a oração, há muitos entendimentos sobre oração, e nem tudo é certo. Já se viu pessoas fazendo de conta que orassem, e as pessoas até olharam e falaram: opa, está orando, que bom, que belo, que bonito, mas não fez nada disso. Um pastor da Alemanha que eu considero muito, já faleceu, ele contou essa história. Quando ele era soldado, ainda incrédulo, eles tinham que ir dentro de uma igreja. Então, antes de eles entrarem, o sargento, o capitão, não sei, ele disse para eles: soldados, sim senhor, né? Vocês vão entrar e primeiro vocês ficam em pé e contam, fecham os olhos e contam até 10. Depois vocês sentam. Então, quando o pessoal viu aqueles soldados entrarem, eles viram como eles ficaram em pé, com os olhos fechados, devagar, né, parados, né? E as pessoas falando: olha que bonito, esses soldados estão orando. Oraram nada, né?
contaram até 10. E muitas vezes nós fazemos assim também. Nós achamos que Deus vai retribuir a quantidade da nossa oração. Então a gente olha para o relógio e faz um esquema e pensa, isso é oração. O que é oração? E por que eu deveria orar? A Bíblia está repleta, cheia de respostas. Mas a nossa fé define se a gente ora ou não. Porque se você crê na oração, você vai usá-la. Se você não crê num Deus que ouve oração, você não vai orar. A medida da sua fé é quanto você ora, quanto você pede. Se você responde a palavra de Deus ou não. Como vai a minha oração? Nós precisamos mesmo, às vezes, ser envergonhados. Para que voltemos a Cristo, porque Ele e o seu amor tão perfeito, tão determinado, receba a resposta que Ele merece. Merece mesmo. Então, o que é oração? E por que eu deveria fazer a oração? Nós vamos ter poucos pontos, daria para acrescentar pontos, mas eu escolhi alguns para nós vermos hoje à noite. Então, vamos lá. Vamos para o Salmo 63, versículo 1. E nesse salmo nós vemos esse tema muito bem tratado. A oração. Por que eu deveria fazer isso? Salmo 63, um salmo de Davi quando ele estava no deserto. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Davi, ele estava no deserto. O deserto não é um lugar onde você ia chamar de viver. Dentro do deserto a gente existe para ver lugares melhores. O deserto é terrível. Ele é uma ameaça à vida. Davi, ele no deserto intensamente procurou Deus, assim ele diz. Busquem-me e vivam, né? Amós capítulo 5, 8. Deus, Ele quer que nós o busquemos. Mas olha o que aconteceu. Deus uma vez, poucos salmos antes, nos faz uma descrição do que Ele fez. Ele veio à terra procurar pessoas que o buscassem. Porque oração é buscar a Deus. E aí, vamos abrir Salmo 14. Ele é citado também em Romanos capítulo 3. Mas vamos para o Salmo 14. Vamos ler os versículos 2 e 3. E aqui está escrito: o Senhor olha dos céus. Ele olhou para a terra, para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Esse é um dilema. Se Deus procurou pessoas que o procuram, Ele procurou e não achou, e agora? Como tem aqui alguma solução, né? E, gente, Deus então olhou na terra de novo e procurou por alguém. E achou. Quem é aquele que ele achou? Eu? Você? Não. Nem mesmo os grandes homens de Deus valem ser mencionados aqui. Porque se trata de Jesus Cristo, que existe a possibilidade de buscar a Deus e achá-lo. Essa possibilidade foi aberta por nenhum outro do que por Jesus Cristo. E Ele abriu isso desde o início até o fim da história da humanidade. Jesus Cristo é aquele que procurou a Deus, que buscou a Deus, a vontade de Deus como homem. E porque Ele fez isso, Ele abriu a brecha e outros também conseguiram fazer. Isso é bem importante entender,
Mas confesso que talvez não seja um pensamento que a gente tenha diretamente em mente. Mas realmente a situação da humanidade era tão ruim. Não há ninguém que busque a Deus. Mas olha o que acontece quando alguém procura a Deus. Quando ele decide abrir um espaço para Deus. Ontem nos jovens nós tratamos uma personalidade que era um ateu definido, C.S. Lewis. Ele procurava aquelas pessoas e filósofos que afastavam ele de Deus durante muito tempo. Até que certo dia ele percebeu que Deus existe e decidiu abrir-se um pouquinho a influência de Deus. Mas sabe como ele fez? Ele não só pensou, como muitos fazem. Muitos pensam, seria até legal, beleza. Não acontece nada nessas vidas. Porque você tem que orar. Você tem que ir diretamente a Deus. C.S. Lewis fez isso. Ele foi a Deus e falou, olha Deus, não te conheço. Estou falando como eu acho que ele orou, porque ele era ateu. Ele era uma pessoa que não acreditava ainda. Mas ele simplesmente orou assim, olha Deus, se existires, me mostra. Se realmente existes, eu quero ter um contato contigo. E daí, Deus teve uma brecha. E Deus guiou esse homem para ser um dos maiores ganhadores de almas na área do agnosticismo e do ateísmo. Ele ganhou muitas almas para Jesus Cristo depois. Mas não foi uma explosão, né, que de repente ele tenha mudado com aquela oração. Mas ele deu um lugar a Cristo e assim o coração foi aberto. E quem faz isso, Deus vai agir. Se você tem dúvidas, então fale a Ele, mas vá ao encontro dele, porque quem busca a Deus o achará. Então faça isso, porque aí não há problema, não há circunstância que seja mais poderosa do que seu Deus. Deixa que Deus cuide do tempo. Nós precisamos amadurecer e Deus não tira todos os problemas de uma vez da nossa vida, mas Ele merece que nós abramos nosso coração a Ele, e aí Ele vai trabalhar. Mas importa mesmo a gente abrir a Ele o coração, de maneira sincera. Próximo versículo é ainda o versículo 1, Salmo 63, a segunda parte. Nós vimos só a primeira, versículo 1. Salmo 63, versículo 1, a segunda parte. Aí está escrito: a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então, oração é também beber e respirar. É um beber e respirar da alma. Davi estava aqui fisicamente num deserto, mas nós todos conhecemos o deserto da alma, onde estamos cheios de ansiedade. Nós queremos qualidade de vida e não achamos, e ficamos desesperados. Quando a gente está com sede, a gente entra em pânico, porque tomar algo é muito importante. Eu lembro que eu me perdi uma vez lá no mato, e quando eu realizei que me perdi, a sede estava imediatamente aí, bem presente, né? Como um gigante na minha frente. Eu sinto sede. Antes não tinha sede, entendeu? Mas quando você está perdido, você tem sede. A humanidade está perdida. Precisa de salvação para a sua alma, e está em Deus. E quando nós oramos, nós nos ligamos com Deus e bebemos da comunhão maravilhosa, refrescante para a nossa alma de Deus.
e nós respiramos a eternidade. De repente o tempo não é tempo. Quando nós aprendemos a respirar o ar da eternidade de Deus, não temos mais pressa. Nós estamos tranquilos, porque sabemos que Deus controla nosso tempo. O estresse, né, o ficar apertado e estressado no tempo, é uma causa de falta de oração. O Lutero disse isso, que quanto mais trabalho ele tem, tanto mais ele vai orar. Ele entendeu, Deus me dá acesso à eternidade. E gente, nós somos bem diferentes na eficiência e eficácia quando a gente ora. Então quem ora bebe água, vida de Deus e respira a eternidade. Então por isso nós deveríamos fazer isso, orar. Vamos continuar? No Salmo 63, vamos ler o versículo 2 agora. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Oração significa contemplar a Deus. Em oração nós contemplamos a grandeza de Deus. A palavra de Deus, ela nos descreve a Deus. E somente quando nós nos ligamos em oração com a palavra de Deus, nós reconhecemos a grandeza de Deus. O primeiro exemplo, se você não conhece, então preste atenção. O primeiro exemplo é do fato quando você vai como pecador a Jesus para pedir pela primeira vez pelo perdão de todos os seus pecados e pela vida eterna. Você faz o que a palavra de Deus diz. Deus disse para você através de algum mensageiro. Pode ser uma criança, tanto faz. Mas Deus disse a você. E agora você dá a resposta em oração. Senhor, eu quero ter essa vida eterna. Morresse por mim na cruz para pagar por ela. Eu quero, eu aceito. E quando nós fazemos isso, imediatamente Ele entra em nossas vidas. E acontece o indescritível. Não dá para descrever. Mas a pessoa que faz sabe. Ela contempla a grandeza de Deus. De repente tudo é diferente. É um acordar. Puxa, existe Deus. Ele é grande. Ele está muito acima do universo que todo mundo diz que não tem fim. Deus é muito maior. E Deus não é tão vazio, tão escuro como o universo. Deus tem conteúdo. Deus é indescritível, né? Nós precisamos, para ficarmos mais ou menos bem, né, e aceitável na sociedade, nós usamos de desodorante. Espero que em Cuiabá tem que usar mesmo, né? E essas coisas, né, para fazer a gente aceitável, né? Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de fazer-se mais bonito, mais cheiroso, né? Porque Ele é, né, maravilhoso. Ele é em seu ser glorioso. E Ele não precisa de nada de ninguém para demonstrar a nós como Ele é grande e perfeito. Contemplar a Deus é uma coisa prazerosa. Através da oração acontece. Uma oração, claro, ligada com a palavra de Deus. Uma oração que dá espaço a Ele. E olhe, quando nós contemplamos a Deus, tem resultados. A Bíblia nos descreve contemplar a Jesus significa ser transformado, né? 2 Coríntios 3, acho que pelo menos eu estou citando direto, mas vocês sabem onde está escrito, né? Olhar para Cristo, o último versículo do capítulo 3 de 2 Coríntios, nos transforma.
Mas não tente fazer a oração e depois não vai para o espelho, por favor, e procure algo da glória de Deus no seu rosto. Porque você não vai ver nada. A glória de Deus é invisível. Mas quando nós vivemos e andamos com Deus e contemplamos a glória de Deus e a santidade dele, nós mudamos tanto que outros percebem. Outros vão perceber a diferença. Por isso ore. Porque essa transformação não é para nossa vaidade, não é para nós falarmos, o Pai, eu estou chique no Senhor, né? Eu estou bem, eu estou brilhando. Não. É para que os outros possam, através de nós, conhecer algo de Deus. E isso funciona. Moisés, ele subiu no monte Sinai, e quando ele voltou, as pessoas viram a glória de Deus nele. E eles não conseguiram nem olhar de tanta glória que Moisés tinha. Mas Moisés nos mostrou um outro lado de Deus que felizmente nenhum de nós tem que mostrar. A justiça de Deus. Porque nós queremos que outros vejam através das nossas vidas o amor de Deus. E acreditem, Jesus estando aqui na terra, as pessoas podiam olhar no rosto dele, podiam. Porque Deus é amor e em Cristo ele quer nos ganhar para si. Ele nos convida e é isso que nós queremos fazer também e poderemos fazê-lo se oramos e por meio disso contemplamos a glória de Deus. Tá, então o principal, é claro, é Salmo 63, versículo 3. Isso já temos lido. Através da oração, nós vivemos no amor de Deus, que é o maior. Agora, Salmo 63, versículo 3 diz mais, né? O teu amor é melhor do que a vida. Puxa, aqui os limites são quebrados, né? E Deus nos deixa já entrar na outra vida. Existe uma outra vida. Existe algo melhor do que a vida que o nosso coração está batendo, que nós existimos, olhamos um para o outro, respiramos ar. Existe algo muito maior. E chama-se a vida eterna. Quem está em Cristo, 1 João capítulo 5, 12, tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Puxa, essa vida maior, muito melhor do que a vida é o amor de Deus. E nós temos isso em Jesus Cristo, e o amor de Deus dá a vida eterna. Melhor do que uma vida que acaba-se, que apaga-se depois de alguns anos. Não, Deus tem mais a oferecer. Vamos continuar. Salmo 63, versículo 5. Tá, era para ter lido ainda o versículo... 4, né? E agora vamos ler o versículo 5. Eu vou ler o versículo 4 ainda. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. Oração e vida, né? Nesse versículo. Então, quem ora tem mais do que a vida. E versículo 5. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Aqui podemos ver que a oração, ela nos traz satisfação e faz com que nossas vidas transbordem, né? Como esse copo de água cristalina, está transbordante. Davi, ele reconheceu isso. Uma vida transbordante não conseguimos ganhando a loteria. Não, né? Alguns já ganharam a morte garantida, né? Ganhando na loteria. Mas a vida transbordante está perto de nós.
E a distância é só sua oração. Sua oração, não minha oração. Para você ter eterna satisfação e vida em abundância através de Cristo, falta somente sua oração. Por isso, por favor, deixe-se chamar para orar. Porque Cristo oferece uma água que aquele que bebe dela nunca mais terá sede. Jesus disse e falou sobre isso. Davi reconheceu isso e fala: meu copo está cheio, meu copo transborda. Quando ele, no Salmo 23, falou do Senhor que é seu pastor. Sim, nele nós temos plenitude e uma vida transbordante. E nós procuramos satisfação. Deus prometeu dá-la em Cristo e através de Cristo. Continuando. Salmo 63, versículos 6 a 8, agora eles falam sobre algo. Eu vou ler primeiro. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Até aqui. Oração traz proteção. Nós temos uma proteção divina através da oração. Não, através do Deus, é claro, que ouve nossa oração. Vamos ser claros. Não é a oração em si que faz a magia, né? Não se trata de magia. Se trata de um Deus que ouve oração. Por isso, a oração traz proteção. E mesmo estando num estado muito vulnerável, nós somos protegidos. O Davi fala: olha, eu me deito. Para um soldado é o pior momento, né? No meio da batalha, ele não quer dormir. E se o inimigo chegar, né? Quem vai cuidar de mim, né? Não posso dormir. Mas Davi, ele diz: eu posso dormir, porque Deus cuida de mim. E estamos num campo de batalha. A vida, a existência nesta terra sem Deus é um campo tremendo de batalha. Mas existe uma proteção. E acostume-se também, antes de dormir, se colocar debaixo da proteção. Porque mesmo que a gente está dormindo, ainda a batalha continua. O inimigo não fecha os olhos. Há muitos perigos. Mas nós podemos nos entregar a um Deus que prometeu nos proteger. A proteção de Deus não é que nós nunca vamos morrer. Não é também que nunca vamos ficar doentes. A proteção de Deus tem maior qualidade. Deus nos protege do mal. E o mal, esse é realmente aquilo que não queremos. Precisamos ser protegidos dele. E somente Deus protege do mal. Sim, teve pessoas que foram jogadas na prisão por causa da fé. E aí talvez alguns zombadores iriam dizer: aí a proteção de Deus. Riram talvez. Mas o riso deles, eles engasgaram com o riso deles. Porque na meia-noite, quando Paulo e Silas ficaram presos, eles começaram a cantar louvores a Deus. Não foi? Que a prisão rasgou, né? Falando figurativamente. Houve um terremoto e abriram-se as portas. Mas você vai dizer: isso foi Paulo, né? Mas eu não sou Paulo. Verdade, nós não somos Paulo nem Silas, mas durante toda a perseguição da igreja, os cristãos perceberam que essas palavras funcionam. Quando nós oramos, Deus nos dá uma proteção do mal tão grande que a alegria transborda de novo. E aqui no meio desses versículos de provação, o Davi fala da alegria. Canto de alegria à sombra das tuas asas.
E tem um irmão que escreveu vários livros. Esses livros, se você colocar mal, ele já escorre sangue deles, né? De tanta coisa ruim que ele conta aí, de perseguição de cristãos. Puxa, cada história. Ele foi preso muitos anos, e eu li e vi várias coisas onde ele estava contando, só para você ouvir. Ele não era Paulo, não era Silas. Mas ele disse que quando eles estavam presos, Deus os animou tanto, lhes deu uma alegria tão grande, que eles bateram com as algemas, eles estavam presos, fizeram barulho com as algemas, de tanta alegria que sentiram. Né, os caras ficaram de queixos caídos mesmo. Perguntaram, de onde vocês têm essa alegria? E muitos daqueles que maltrataram os presos estavam sedentos da qualidade de vida que estava escondida dentro daqueles presos que sabiam o segredo da oração. Deus quer que sejamos oradores. A minha alma pega-se a ti, apegue-se ao seu Senhor, aquele que morreu por você, que deu sua vida por você. Nunca é tarde demais para percebermos isso. Na 1 João capítulo 4, no versículo 19, nós lemos: nós fomos amados primeiro. Deus nos amou primeiro em Jesus Cristo, quando estávamos ainda à procura da nossa própria satisfação. Não procuramos por Deus, mas procuramos pela nossa própria satisfação. E Deus assim mesmo nos procurou primeiro. Mas quando Ele nos acha, e quando a gente começa a responder a Ele nos dá como maior presente, a mina de ouro de Deus é o seu amor. Quem conhece Jesus Cristo está dentro do centro da mina de ouro. Você pode continuar e procurar e vai achar sempre mais. Mas é ouro da eternidade. Não é ouro que serve aqui, no mundo aqui, para as pessoas mundanas. Serve sim, mas não é valorizado pela maioria. Mas é esse amor do qual 1 João 4 diz: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. No versículo 10 ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Apenas mesmo precisamos nos ligar com aquilo que Ele fez. E isso nós fazemos em oração. Vamos voltar aí no Salmo 63. Aqui está errado, tem que ser versículo 3, tá? E esse é o último ponto desta pregação. Versículo 3: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Esse por isso os meus lábios te exaltarão significam que o salmista responde. Oração significa minha resposta ao amor de Deus. Deus está esperando a nossa resposta. Oremos e respondamos ao seu amor desta maneira. Amém.